galera, boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, você já conhece. Toda sexta-feira, você vai dizer, mas hoje é sábado, professor. Eu sei, é que eu estou falando de sexta, porque o horário de hoje, sábado letivo, é referente a uma sexta-feira. Beleza? Então toda sexta nós temos essa aula a partir das 18h30. Show de bola? Show de bola. Hoje nós vamos tratar de um conteúdo importante de revisão, não é? Que é organizando a diversidade dos seres vivos. Deixa só eu habilitar aqui a canetinha. Espera aí, pronto. Opa. Tá aqui, passando. Objetivo: compreender a importância biológica dos diferentes grupos de animais, suas principais características e sua correta classificação e seu modo de reprodução. Tranquilo? Então vamos lá, estou colocando para você aqui, olha que imagem linda, olha que imagem linda essa desses poríferos que vocês estão vendo aí. Pessoal, presta bem atenção, esse carinha que eu estou botando para você ver, essa imagem eu coloquei aí duas... na verdade é a mesma imagem, né? Só que eu fiz um esqueminha aí com as cores da imagem, só para você entender. Mas na verdade a imagem é essa colorida aqui, ó. É essa aqui, ó, tá? A que tá valendo é essa colorida aí. Eu fiz um esqueminha aí para a gente poder ver como é que é essa imagem, mas é a coisa mais linda do mundo, um animalzinho desse. Professor, isso é um animal? Não parece não, me desculpe, mas isso aí não está parecendo nem um pouco. Mas olha, nem um pouco que é um animal. Não dá nem para a gente achar mais ou menos que é um animal, nem mais ou menos, veja bem, né? Professor, mas por que isso aí pode ser considerado um animal, né? Por quê? Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, os poríferos são animais extremamente simples. Eu gosto até sempre de dizer o seguinte, olha, se tu pegar, por exemplo, sei lá, você pegar aí uma imagem qualquer, né? Uma imagem qualquer. Só para a gente entender aí. E você observar as características, você certamente não vai dizer que isso aí realmente é que isso aí realmente é um animal, é claro, né? Isso aí eu não tenho dúvida não. Porém, se você observar com mais calma, com mais cautela, né, você vai acabar verificando que é sim um animal. São características simples? Não. São características extremamente simples. Mas nós temos aí, tá? Vamos dizer, numa sequência de 9 filos, porque são ao todo de animais 9 filos, e aí você pega os poríferos, são os primeiros nessa escala, né? Os primeiros, poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos,
quinidários, platelmintos, anelídeos, né? Artrópodes, anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme, cordado, quer dizer, se tu observar aí, tu vai ver que a gente tem uma sequência de 9 filos e ele é o primeiro, então quer dizer, são realmente bem simples. Olha aí algumas das características. Só para você entender, portadores de poros, né? Poros pelo corpo, por isso o nome porífero. Não forma tecidos verdadeiros, eu vou lhe dizer por quê. Durante o desenvolvimento embrionário, esses caras, eles apresentam vamos dizer, durante o desenvolvimento embrionário, né? Por isso eles não têm tecidos. Eles param na fase de blástula. Eles param na fase de blástula. Durante o desenvolvimento embrionário. Então não chega a formar tecido mesmo. Chega nem a formar tecido. É verdade. Na maioria são marinhos. Na verdade, todos são aquáticos. Poucos de água doce, pouquíssimos, mas tem. E quase que a totalidade são animais marinhos. Célula típica, aí ó, coanócito, tá? São sésseis, quer dizer, são fixos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre esse coanócito. São fixos, são sésseis na fase adulta e larvas móveis, tá? Quer dizer, eles quando na fase adulta, eles não se locomovem. Ficam presos a estruturas, rochas, etc. Mas, quando eles estão se reproduzindo de maneira sexuada, gera-se uma larva chamada anfiblástula ou parenquímula. E essa larva é ciliada livre e natante. Por isso eu coloquei aqui, ó, larvas móveis. E são também animais aneuromiários. O que quer dizer isso daí? Aneuromiários quer dizer que o sistema nervoso e muscular estão ausentes, não apresenta sistema nervoso nem muscular, tá? Não tem nem sistema nervoso e nem sistema muscular. Eles não têm, simplesmente, não apresentam esse tipo de sistema. São tão simples, mas tão simples, que não tem sistema nervoso e muscular. Eu vou falar dos quinidários daqui a pouco, e você vai ver que lá nos quinidários eles apresentam. Aí é diferente. A situação é diferente. Tá bom? Muito bem. Nós temos aqui 3 tipos anatômicos, que não chega a ser uma classificação, não são classes. Do que você está falando, professor? Vou fazer o seguinte. Imagina aí os animais como um todo, né? Porífero, quinidário, platelminto, nematelminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermos e cordados. Pega aí esses caras. E aí, se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, os cordados, né? Que é o filo ao qual nós pertencemos. Muito bem. Então, nós somos cordados vertebrados. E os vertebrados são divididos em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós temos essa divisão, essas 5 classes. E isso é classe. Agora, isso aqui, tipos anatômicos, não. Aí nós temos 3 tipos anatômicos. 3. Ascon, Sicon e Leucon. Ascon, Sicon e Leucon. São 3 tipos aí anatômicos diferentes, tá? Professor, qual é a diferença principal entre eles? Qual é a diferença principal entre eles? Você está vendo que quando você passa lá para o tipo Leucon, ele é bem mais complicado, tá? Ele é um tipo mais, vamos dizer,
complexo, né, do ponto de vista estrutural, você pode perceber isso aí de maneira fácil demais. O tipo Ascom é um tipo mais simples, tá? É um tipo mais simples, que é mais fininho a parede do corpo deles. Perceba que em todos eles, eles apresentam uma estruturação em que existem poros. Mas alguns, além dos poros, têm câmeras, né? Câmeras internas. E essas câmeras internas servem para a gente perceber claramente como é que é a estrutura deles. Então, se você pegar, por exemplo, o Ascom, ele é só aquilo ali mesmo. É o mais simplesinho. Se você pegar o Sicom, ele é um tipo, vamos dizer, intermediário. Se você pegar o Leucon, ele é esse tipo mais, bem mais complexo, né? Bem mais, vamos dizer, estruturado, que você pode perceber de maneira muito clara. Tá? Então, vamos entender aqui, professor. Então quer dizer que não é, vamos dizer assim, classe, é apenas tipo morfológico. Exatamente. Ele não é uma classe, ele é apenas tipo morfológico, tá bom? Então não confunda as coisas. Eu vou falar já já sobre quinidários e você vai ver que lá é diferente, né? Você vai ver que é completamente diferente. Já é um organismo que a gente pode dizer que tem uma estruturação mais complexa, né? Perceba esse cara aqui, ó, todos eles têm átrio. Isso aqui é chamado, essa câmara, esse buraco em cima aqui, essa abertura, é chamada de ósculo. Todos também têm. A água entra pelo átrio, pelos poros, vai para o átrio e chega até o ósculo. Sai por lá. Aqui estão 3 tipos: Ascom, Sicom e Leucon. Tá aí os 3 tipos. O Ascom é o tipo mais simples, como eu tinha dito, com poros, ósculo e átrio, né? O Sicom possui parede pregueada com forma em canais internos. E o Leucon é o tipo mais complexo, que ocorre um pregueamento mais intenso, formando câmaras internas interligadas, e são vibráteis. Essas câmaras internas são vibráteis, tá? Então aí nós temos os 3 tipos aí. Bom, vamos pegar aqui uma anatomia dos poríferos. Claro que eu ainda vou falar sobre as células, mas de cara eu estou adiantando para você, né, que esse aqui é o tipo mais conhecido de todas as células dos poríferos. Sem dúvida, assim, de longe, de muito longe, os coanócitos são os mais conhecidos, sem sombra nenhuma de dúvida. Ok? Muito bem. Se você pegar, por exemplo, aí, de fora para dentro, você tem alguns tipos de células característicos. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da parte mais externa, os pinacócitos. Pinacócito é a célula que reveste externamente o corpo dos poríferos. Pinacócito. Beleza? Entrando um pouco mais, você tem o quê? Você tem as espículas, atravessando, que fazem a estrutura, né, do corpo deles.
Atravessando o corpo dos animais, você tem o quê? Porócitos. Células que contêm poros. São células que contêm poros. Beleza? Muito bem, então, fora para dentro, eu já falei de pinacócitos, de espículas e de porócito. O porócito, ele atravessa, né, o corpo do animal, exceto nos casos do sícon, que formam câmaras. Que mais? Internamente. Se externamente são os pinacócitos, internamente são os coanócitos. Coanócito é essa célula que eu circulei aqui para você, tá? Que apresenta esse bojozinho, que é a célula propriamente dita. Essa expansão da célula, que é o colarinho, né, essa expansão. E esse flagelo. Qual é a função aí, professor? Então, gente, a função é muito simples. Nós estamos falando de uma célula que apresenta a capacidade, que a água, eu falei para vocês que a água entra pelos poros, pelos porócitos, e vão lá para o átrio, tá? Vão lá para o átrio. Chegando lá no átrio, esses flagelos começam a bater. Começam a bater. E aí, cada vez que esses flagelos batem, você tem um turbilhão de água no átrio desses caras, né? Um turbilhão. Esse turbilhão vai promover o movimento da água dentro do corpo deles, no átrio. E aí, as partículas que estão em suspensão nessa água no átrio, elas são capturadas. Elas são capturadas. Capturadas por quem? Pelos flagelos. São capturadas pelos flagelos. E aí, uma vez capturadas pelos flagelos, essas estruturas que estão em suspensão na água, elas entram. E aí, meu irmão, uma vez que entram na célula, no coanócito, ele promove o processo de digestão intracelular, como qualquer uma outra célula. Beleza? Tá aí, ó. Eu estou falando delas, ó. Coanócito. Tá? E os amebócitos. Deixa eu botar aqui, aqui, pronto. E os amebócitos. Professor, o que é que os coanócitos fazem? Eu acabei de dizer. São células responsáveis pelo processo de digestão. Células responsáveis pelo processo de digestão. Então, o primeiro ponto é esse, tá? E os amebócitos, professor? Os amebócitos são células intermediárias. Células mesenquimais intermediárias. São células que ficam, vamos dizer, células que ficam numa função meio que coringa. Então, elas estão relacionadas ao processo de auxílio na digestão, formando, portanto, gametas no processo de reprodução sexuada, formando espículas, que servem como, as espículas servem como se fosse um esqueleto, né, para o corpo desses animais. E assim vai. Então, são várias funções dos amebócitos, são células coringas, né? Se movimentam por pseudópodos. Os amebócitos se movimentam por pseudópodo. Pseudópodo são falsos pés. Por isso que é movimento ameboide, tá bom? Bom, nós temos os pinacócitos, tá? Os pinacócitos. Pinacócitos que eu falei para vocês são células que vão estar relacionadas à função de revestimento externo do corpo desses animais. Então, os pinacócitos são células achatadas que vão revestir a parede externa. E os porócitos, que são células que atravessam o corpo dos animais, permitindo
que a água contendo substâncias que estão em suspensão entre, passe, corra pelo corpo deles, né, dos poríferos, tá bom? E aqui nós temos as espículas, que eu tinha dito já qual é a função, né, que funcionam como estrutura protetora, mas também funcionam como estrutura voltada para a função de dar sustentação ao corpo delas. Senão ficaria uma massa véia mole no chão, né? Seria basicamente isso daí. Olha aí, de um modo geral, assim, bem geralzão, bem amplo, eu estou mostrando para você aí o quê? A estrutura do corpo de um porífero. É isso que eu estou mostrando para você. A estrutura do corpo de um porífero, tá? Então, se você analisar aí, você vai ver todas as células que eu falei. Quer ver? Vamos lá. Aqui você tem pinacócitos. Aqui você tem os coanócitos. Aqui você tem os amebócitos. As espículas. E aqui outro tipo de espícula. A verdade é que essas espículas é quem vão definir, são elas que vão definir, né, o tipo de proteína que a esponja apresenta. Tem uma dessas esponjas aí, né, elas podem ser calcárias, elas podem ser silicosas e elas podem ser também de desmospongina. Essas esponjas de desmospongina, pessoal, elas têm um detalhe interessante. Qual que é o detalhe interessante aí? Seguinte, se você observar a esponja que tem desmospongina, ela é macia, bem flexívelzinho, bem bacana. E são elas as que são utilizadas nesses spas, nesses lugares mais chiques aí, né? A pessoa com um dinheiro aí em condições mais, né, mais bacana e tal. E aí o cara pega, compra essa esponja, essa esponja para tomar banho, para passar no corpo, né? Como uma, sei lá, como uma esponja qualquer. Eu nunca usei, mas olha aí que é dessa classe aí, já deve ter usado. Essas esponjas mais top aí. Aliás, são caras, viu? Quero só dizer para você que elas são bem caras. Mas bem caras. Mas que, pelo menos, dizem que... Eu tomo banho, Maioli, com aquelas buchas, né? Que nasce no muro, pendurado no muro. Você tira, você corta, né? Bota para secar, quebra a casquinha, com uma sementezinha dentro, você tira a semente e bota na água para amolecer. Não é assim? E aí pode arrochar para tomar banho. Eu tomei banho demais com aquilo ali. E eu lhe digo, é bom. Agora tu imagina com uma bicha dessa. Professor, o personagem Bob Esponja é daí, é? Exatamente. O Bob Esponja é exatamente desse carinha aí, tá? Então, pessoal, a estrutura do corpo desses animais essa é uma estrutura muito simples, tá? Bastante simples. Olha aí mostrando o processo de digestão, tá? Mostrando aí que os coanócitos são células exclusivas dos poríferos, realizam a captura e a digestão de nutrientes. Você está vendo elas aqui, ó, circulada aqui, ó, mostrando. Você está vendo aqui os resíduos sendo eliminados, olha eles aí, ó. Aqui está o coanócito, né, o coanócitozinho com o seu flagelo. Você está vendo as partículas alimentares que ele captura, como eu disse, ele provoca um fluxo de água, um turbilhão. E as partículas que estão em suspensão na água são capturadas em direção a ele.
E aí ele faz a digestão dessas partículas aí. Tá? Ele faz a digestão delas. Tranquilo? Então, apresenta um fluxo que se movimenta e provoca um flagelo que provoca um fluxo de água do ambiente para o átrio do animal, fazendo com que se capture essas substâncias em suspensão e possa promover a digestão desses nutrientes. Muito bem. Como eu disse a vocês, não chega a ser propriamente classes, mas eu consigo classificar, eu consigo dividir em 3 tipos que a gente já viu, que é o tipo ascon, o tipo sicon e o tipo leucon. São os 3 tipos mais conhecidos que nós temos, tá? Ascon, sicon e leucon. Veja, o ascon, ele é simples, ele é mais fininho, a espessura de suas paredes é menor. O tipo sicon tem uma espessura maior, né? Tá aqui, espessura maior. E o tipo leucon tem uma espessura maior ainda. É uma espessura que é bem maior do que os outros tipos, ascon, sicon e leucon. Ascon e sicon, desculpa. O tipo leucon, pessoal, para vocês terem uma ideia, eles têm câmeras internas, porque o porócito não consegue atravessar todo o corpo do animal, porque ele é bem espesso, esse corpo dele, estrutura corpórea, tá? Muito bem. Tá aí os tipos de reprodução que eu tinha falado para vocês. Deixa eu destacar aqui, nós temos aqui a reprodução assexuada e nós temos aqui a reprodução sexuada. Professor, reprodução assexuada de que tipo, né? De que forma? 2 tipos, basicamente. Fragmentação e brotamento. Deixa eu explicar. A fragmentação, pessoal, ocorre quando você tem... quanto mais simples, é muito simples de você entender. Quanto mais simples for um determinado animal, mais fácil e maior será a possibilidade dele fazer reprodução assexuada, né? E regenerar, por exemplo. É o caso dos poríferos. A fragmentação, um exemplo. Meu amigo, se você prestar atenção, a fragmentação é um tipo de reprodução que você pega um porífero desse e corta ele todinho. Corta ele todinho, né? Em pedaços. E cada um desses pedaços acaba gerando um novo porífero. Só para você ter uma ideia. Tamanha é a capacidade regenerativa desses animais. Aí vem o brotamento. Brotamento é um tipo de reprodução assexuada onde, lateral ao corpo do animal, forma-se uma estrutura chamada de broto, que vai crescendo por multiplicação do número de células. E aí, à medida em que ele vai crescendo, 2 coisas podem ocorrer. Ou essa célula fica presa ao corpo do animal e se forma em um animal adulto, gerando uma colônia. Ou esse broto se separa do corpo dele, do corpo desse animal, e por se separar, ele tem um pequeno momento em que ele é levado pelas ondas do mar, né? E é por isso que você encontra poríferos em todos os lugares do mar, né? Como uma onda no mar, é assim que ele vai. Como uma onda no mar,
como uma onda no mar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Pronto. É na ondazinha do mar, ó. Na maior tranquilidade, na maior... De boa, cara. De boa. E aí esse pé desse broto que se destacou vai viajando pelas ondas do mar até se fixar num determinado local. Isso é brotamento. Tá? É mais comum você encontrar em animais dos ciclos. Botei para você brotamento, podendo ocorrer a formação de gêmulas. Só que essas gêmulas ocorrem principalmente em poríferos de água doce. Beleza? Professor, e no caso da reprodução sexuada? Aí você tem a fecundação, podendo esses animais serem monóicos ou dioicos. Monóicos ou dioicos. A fecundação é geralmente externa, né? Formando uma larva ciliada chamada anfiblástula ou parenquímula. Anfiblástula ou parenquímula. Tá aí o que eu estou mostrando, a reprodução sexuada, para você. Olha a larva aqui, ó, a tal da anfiblástula ou parenquímula, tá aí, ó. Não é legal? Não é bacana? Olha ela aí, ó. Anfiblástula ou parenquímula. Tá? Isso é só para ter uma ideia, mais ou menos, de como é que é o processo. Ela se desprendendo aqui, ó. E aí, à medida em que ela vai se desprendendo, ela vai nadando, então uma larva livre e natante, né? Até se fixar num determinado local, beleza? E aí, uma vez fixada naquele local, é lá que ela vai seguir a vida dela. Claro que porque nós temos reprodução sexuada, evidentemente que nós temos aí uma variabilidade genética, lógico, sem dúvida, por causa da reprodução sexuada. E essa é a assexuada. Você vê bem aqui nesse momento, praticamente a esponja iniciando a formação do broto, da estrutura do broto. Num segundo momento, que aqui é a mesma esponja em 3 situações diferentes, tá? Então nós temos aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de momento 1, isso aqui de momento 2, isso aqui de momento 3, tá aí. Então perceba que no segundo momento, você tem aqui, olha aí, o broto já se formando totalmente. Praticamente todo formado, né? Praticamente todo formado. O broto aí está praticamente formado. Mas esse broto pode permanecer ligado ao corpo do animal, mas pode acontecer isso aqui também. Ou seja, de se desprender e uma vez se desprendendo, né, viajar aí para todas as partes aí do lugar onde ele está. Geralmente, ambiente marinho, né? Normalmente. Tranquilo? Então tá aí a reprodução assexuada por regeneração. Reprodução assexuada por regeneração. Então veja, o que eu tinha dito para vocês era isso, ó. Você pegar uma esponja como essa, meu irmão, preste atenção. Dividi-la em várias partes, como você está vendo aqui. Rapaz, aqui está picotado, tá não? Primeiro momento, está aqui. Segundo momento, está aqui. E o terceiro momento, está aqui. Preste atenção aí. Olha isso, cara. E as esponjas surgindo, ó. Toda picotada no primeiro momento. Depois aqui, ó, já se formando. E aqui praticamente formada. Só esperando agora crescer.
Você está percebendo aí que se trata de um animal com uma alta capacidade regenerativa, né? Essa alta capacidade regenerativa é exatamente por conta disso, da simplicidade que é o corpo desses animais. Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá. Vamos pegar aqui agora os quinidários. Aqui são quinidários ou selenterados. São animais com uma estrutura de corpo um pouquinho maior, né? Um pouquinho melhor do que a estrutura do corpo, por exemplo, né? Do porífero. Quer dizer, o quinidário é aquele cara já um pouco mais complexo. Naquela lista de porífero, quinidário, plateuminto, nematelminto, anerídeo, até cordados, o quinidário é o segundo na lista. É o segundo é o mais simples, é o porífero, e o quinidário é o segundo mais simples. Tá, tudo bem, já tem alguns avanços, é verdade, algumas coisas já foram possíveis aqui. Por exemplo, nós temos dois tipos, pólipo e medusa. Pólipo são animais quinidários sésseis, ou seja, fixos, não se movimentam, tá? E a medusa são animais que têm capacidade de se locomover, são livres e natantes, tá? Veja, todos dois vamos dizer, todos dois têm tentáculos, né? E esses tentáculos eles servem para poder capturar, a estrutura de um determinado animal que ele vai comer ou alguma coisa do tipo. Tá? Serve para isso. Mas é claro que eles vão terminar fazendo uma reprodução muito mais complicada, vamos dizer assim. Mas como assim, professor, reprodução mais complicada? É porque aqui nós temos, na reprodução sexuada, não é, uma forma de tipo diferente. Por exemplo, a reprodução deles aqui é por metagênese. Metagênese ou alternância de gerações. Muito bem. Então, perceba aí como é que a coisa aconteceu, né? No processo de formação, de evolução dos seres vivos, os quinidários já começam a aparecer aí, ó, com uma característica nova, cavidade gastrovascular. Coloquei para vocês aqui, ó, tá? Cavidade gastrovascular. Além disso, eles têm boca. Ah, mas os poríferos têm uma coisa parecida com boca. Não, aquilo que você acha que parece com boca, é o ósculo, é por lá que sai, não é? A água. Ela entra pelos poros e sai pelo ósculo. Olha aí, presença de sistema nervoso. Ah, professor, aí sim. Aí é uma coisa mais complexa. Lembra que os poríferos são aneuromiários, ou seja, não apresenta nem sistema nervoso nem muscular. Pois é, aneuromiários. Agora veja o seguinte, tá? O sistema nervoso aqui, ele é difuso. Professor, o que quer dizer sistema nervoso difuso? Quer dizer que se trata de um tipo de sistema nervoso que apresenta, não apresenta um local específico onde esteja localizado, né, por exemplo, o cérebro, vamos dizer assim. Não tem esse lugar. Não tem esse lugar. Existe um lugar, existem vários pontos, uma rede difusa, onde você vai encontrar cada um com uma funçãozinha específica.
né, uma partezinha do sistema nervoso. Por isso o nome sistema nervoso difuso, porque ele é difundido. Ele é misturado, ele se encontra em vários lugares, tá? E o quinidoblasto, que é a célula característica. Como é o nome da célula característica do porífero? Porócito. Qual é a célula característica dos quinidários? Quinidoblasto. Que é esse carinha aqui, o grande responsável por introduzir substância urticante. Quando você pega uma água viva, por exemplo, no mar, pensando que ali não tem uma função, acho que até que é plástico. Rapaz, isso aí deve ser plástico. Pega, ela vai lá e introduz esse filamento urticante, liberando uma substância que provoca queimadura na pele da gente, por exemplo. E para que ela quer isso? É para se defender da gente? Não. Não, tá certo? Ela quer isso daí para poder capturar animais para ela própria se alimentar, medusa ou pólipo. Essa é a função. Para animais é letal, para nós, não. Volta para mim aqui. Queridos, nós vamos agora para um intervalo rapidinho, 3 minutos, e eu volto em seguida. Até já.